Olá a todos. Eu vou apresentar agora um trabalho de avaliação da relação de variáveis econômicas e produtivas com a ruptura de barragens. O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal de Rio Preto com o apoio da CNPq. A orientação foi feita pela professora doutora Tiane Barreto dos Santos, e os bolsistas são eu, Richard Stanley Mota de Oliveira, e o trabalho anteriormente estava sendo desenvolvido pelo Israel de Assunção Guzo Rocha. E como motivação para o trabalho, nós temos que as barragens de rejeito são entre as maiores obras feitas pela humanidade. E quando ocorre uma ruptura, os danos tanto sociais quanto ambientais são avassaladores. Então o trabalho ele tinha o objetivo de pegar os dados de variáveis econômicas e produtivas e ver qual a relação eles têm com os rompimentos, porque já temos muito bem definidos a parte estrutural, como a parte estrutural influencia o rompimento. Mas e a parte econômica, o consumo, o aumento da produção, como isso influencia no rompimento de uma barragem de rejeito? Então foi feita uma coleta de dados, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente o nosso banco de dados, e para analisar foram desenvolvidos alguns algoritmos de classificação. Ele é alimentado com essas informações econômicas do ano e de anos anteriores, e como ele classifica se aquele ano é um ano de potencial queda ou é um ano que não tem risco de queda. E no final a gente faz uma comparação desses algoritmos para ver qual lidou melhor com os dados fornecidos. Aqui temos, enfim, o nosso banco de dados. Nele vamos encontrar algumas variáveis de produção e outras econômicas. A gente tem preço, a gente tem produção das principais produtoras de aço do mundo. E os valores vão de 1991 até o ano de 2020. Foram feita a avaliação desses anos, das produções, de preços. E não deu para colocar a tabela inteira, tem um pequeno corte de 99 até 2015, por conta do espaço de apresentação. Para melhor visualização, eu deixei cortado a parte dos dados, mas no relatório final podemos ter acesso à tabela completa. Antes de entrarmos nos algoritmos de classificação, foi estabelecido um processo de correlação canônica, para saber o quanto os anos anteriores influenciavam nos rompimentos dos anos seguintes. Então, ao fazer esse processo de correlação, se percebeu que a produção de aço de 1 e de 2 anos antes de um rompimento tinha uma grande influência sobre ele. Aí, por isso, foi inserido no nosso banco de dados duas colunas colocando a média da produção da soma dos produtores de aço do ano anterior e de 2 anos antes. Aí a gente colocou esses dois gráficos para podermos observar a produção média de aço do ano anterior e de 2 anos antes para ver a frequência de rompimentos, né, da influência deles. Entrando já agora um pouquinho na parte dos modelos de classificação, um ponto muito importante de ser feito antes de colocar os nossos dados nos algoritmos é o pré-processamento. E dessas etapas de pré-processamento é o balanceamento dos dados. Nós podemos ver aqui nesse primeiro gráfico, indicado pela coluna azul, a quantidade de anos que temos sem rompimentos de barragem, denotado pelo nome count. Ali temos 0 para não anos sem rompimento e 1 laranja para anos com rompimento. Vamos no total de 30 anos, 20 sem rompimentos e 10 com rompimentos. Mas para o nosso algoritmo aprender de forma mais eficiente, precisamos equilibrar esses dois níveis. Então, a gente vai realizar uma criação pelo próprio algoritmo Python de uma classe chamada Smolt, que ela vai criar valores médios com os dados de rompimentos e vai reproduzir esses dados. Então, a gente vai ter no final 40 objetos de avaliação. Podemos ver aqui no segundo gráfico que agora temos 20, considerando anos que não houveram rompimentos, e também vamos ter 20 de anos com rompimentos. Assim, nosso algoritmo fica muito mais eficiente em classificar os anos. Enfim, chegamos à parte da aplicação dos modelos. Para fazer essa classificação, vamos utilizar 4 modelos: o Multilayer Perceptron, a árvore de decisão, o teorema de Naive-Bayes e o K-vizinhos mais próximos. E o primeiro modelo que vamos ver é o Multilayer Perceptron. Aqui a gente tem a matriz de confusão dele. Podemos ver os valores, os verdadeiros negativos, os falsos positivos, os verdadeiros positivos e os falsos negativos. Aí que a gente tem também que o Perceptron ele é um algoritmo de aprendizado de classificadores binários e ele é capaz de resolver mais problemas linearmente separáveis, né, por meio de um processo de treinamento. Aí o diferencial do Perceptron multicamada é que, em vez de criar apenas uma linha para dividir os dados, ele cria mais de linhas com camadas ocultas. Aí, por meio de treinamento, ele vai aprender a classificar diferentes grupos de diferentes camadas e achando valores que antes não poderiam ser classificados só pelo Perceptron. Aqui temos o nosso outro modelo de classificação, que é a árvore de decisão. A árvore de decisão ela é como se fosse um mapa mostrando os possíveis resultados de uma série de escolhas relacionadas. E um parâmetro muito importante na árvore de decisão é o critério de divisão dos nós. Nesse projeto, vamos utilizar o ganho de informação, que é a entropia. E no contexto de árvore de decisão, a entropia é usada para estimar a aleatoriedade da variável e prever a classe. Os valores de um atributo eles vão definir as partições do conjunto de exemplo. E o ganho de informação ele vai medir a redução da entropia causada pela partição dos exemplos de acordo com os valores do atributo. Aqui a gente também tem a nossa matriz de confusão. No final, vai ser realizada uma comparação utilizando esses valores da matriz de confusão de cada um dos algoritmos implementados. O nosso penúltimo algoritmo de classificação é o teorema de Naive-Bayes. O algoritmo de Naive-Bayes ele é uma aplicação direta do teorema homônimo. Né? O termo Naive ele se refere à premissa central do algoritmo de que cada atributo considerado não são correlacionados entre si, ou seja, cada característica do ano contribui de forma independente para a definição de ter ou não um rompimento. Aí a fórmula básica para esse cálculo é a probabilidade de B a probabilidade de A acontecer, dado que B já aconteceu, que é igual a probabilidade de B aconteceu, dado que A aconteceu, vezes a probabilidade de A acontecer, dividida pela probabilidade de B acontecer. E uma coisa muito interessante desse modelo é que ele tem um parâmetro chamado binarize. A gente define como se fosse um limite, um threshold, para poder transformar as variáveis em binária ou não. E a gente utiliza a mediana, que é o valor central dos nossos dados ordenados, para definir uma melhor classificação nesse modelo. E a maioria dos dados eles são transformados em 1 ou 0, dependendo se ele se enquadra ou não nesse threshold.
E, por fim, o nosso último algoritmo de classificação é o método KNN, ou K-vizinhos mais próximos, né? Ele é um algoritmo de machine learning supervisionado que pode ser usado tanto para tarefa de classificação quanto regressão. E ele vai funcionar da seguinte forma: primeiro o algoritmo vai receber as informações do ano, menos o rompimento, né, que a gente ainda não sabe, é o que a gente quer prever, e depois ele vai pegar as informações desse ano e calcular suas distâncias com cada um dos anos existentes na nossa base. Depois de calcular essa distância, ele vai ordenar da menor distância até a maior e fazer uma contagem de quantas classes aparecem em cada uma dessas distâncias ordenadas. Depois disso, ele vai classificar a partir de um número K de vizinhos, que vamos selecionar, e definir se vai ou não haver um rompimento. Foram esses os nossos modelos de classificação. Agora eu vou entrar para a parte de avaliação dos modelos. Aqui na parte de avaliação dos modelos, foram escolhidas 3 métricas para realizarem essa avaliação. A acurácia, que ela indica a performance geral do modelo, né, dentro de todas as classificações, quantas o modelo classificou corretamente, e ela é dada pelo somatório dos verdadeiros positivos com os verdadeiros negativos, divididos pelo somatório dos verdadeiros positivos com verdadeiros negativos, mais falsos positivos, mais falsos negativos. Temos também a precisão, que dentre todas as classificações de classe positivo que o modelo fez, quantas estão realmente corretas. Ela é dada pelo verdadeiro positivo dividido pelo somatório dos verdadeiros positivos com os falsos positivos. E temos a sensibilidade, que dentre todas as situações de classe positivo, como valor esperado, quantas realmente estão corretas. Ela é dada pelos verdadeiros positivos dividido pelo somatório dos verdadeiros positivos com os falsos negativos, né? E aí temos os valores que cada um dos modelos atingiu, a pontuação. A gente pode observar que a árvore de decisão e o Perceptron obtiveram os valores iguais. Isso já era esperado porque eles tinham matrizes de confusão iguais. E nós podemos concluir com o nosso projeto que realmente existe uma relação entre as variáveis econômicas produtivas com as rupturas de barragem, né? Principalmente com as variáveis produtivas, porque a produção de rejeito, que é armazenado nas barragens, estão completamente ligadas com o consumo e a produção, né, daquele minério. Então, quanto maior a produção de materiais utilizando aquele minério, maior a quantidade de rejeito produzido. Aqui eu quero agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto pelo apoio e incentivo ao projeto, também ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e também estender um agradecimento à professora doutora Tatiane Barreto Santos pelo tema do projeto e por todo o apoio durante o trabalho. E muito obrigado a você que acompanhou até aqui.